Olá pessoal, eu me chamo Heberton Ribeiro, sou monitor de vocês na cadeira de imunologia nesse semestre e hoje a nossa monitoria é sobre imunologia do câncer 1. Neoplasia. O que é neoplasia? Neoplasia é a proliferação desordenada de células do organismo, formando assim uma massa anormal no tecido. A neoplasia ela pode ser classificada como benigna ou maligna. A neoplasia benigna é o crescimento anormal de células maduras sem capacidade de invadir outros tipos de tecidos e órgãos, ou seja, sem gerar metástase, tendo um crescimento lento. Já a neoplasia maligna ou câncer é a proliferação descontrolada e anormal de células devido à alteração do DNA ou hábitos de vida, podendo se desenvolver para outros tecidos ou órgãos, ou seja, metástase. Agora falando especificamente da neoplasia maligna ou câncer, o câncer é uma doença genética na qual o processo do surgimento do câncer acontece em células normais e se chama oncogênese. As células do corpo estão sujeitas a lesões no material genético, no DNA. Essas lesões no DNA podem vir de agentes químicos, físicos e agentes microbiológicos. Agora vamos falar da correção efetiva de quando acontece lesões no nosso material genético. Aqui a gente temos as células se dividindo normalmente pelo processo de mitose. Esse processo é um processo natural e controlado que acontece. E devido à radiação ultravioleta, ao cigarro, ao álcool, esses que são agentes ambientais que são capazes de causar o dano e o erro no pareamento das bases nitrogenadas. Então, a exposição a quaisquer agentes que levem à modificação do DNA, causando uma alteração nesse sequenciamento das bases nitrogenadas, causa um dano no nosso material genético. E isso exige que enzimas de correção vão até essas bases nitrogenadas e as corrijam. Quando elas corrigem essas bases nitrogenadas, as células e o seu DNA voltam ao estado normal. Essa é a correção efetiva quando acontecem as lesões no material genético. Agora vamos falar de quando o nosso material genético ele sofre esse dano e ocorre o erro na correção. O problema está aí. Quando a quantidade de mutações no DNA é tão grande que os complexos de reparo do material genético não conseguem corrigir aquele processo. Ou também pode existir uma deficiência nesses complexos e, consequentemente, desenvolver um fracasso no mecanismo de reparo dessas condições, mesmo que poucas, e então essas células mutadas produzem fatores de crescimento e se dividem e começam a se multiplicar de forma desordenada. Se ocorrer uma mutação no DNA, alguns mecanismos podem ser alterados. Se o DNA lesado for reparado de forma incorreta, vai ocorrer uma falha nesse DNA e esse DNA vai se tornar um DNA mutado. Esse DNA mutado pode gerar ativação das oncogênese, alterando na regulação da apoptose e também alterando nos genes supressores de tumores. Agora vamos falar dos oncogênese. Primeiro, nós temos os procongêneses, que codificam proteínas que ajudam a regular o crescimento e a diferenciação celular. Ao sofrer uma mutação, esse procongênese vai virar um oncogênese. Este sim é responsável por tornar uma célula normal em uma célula cancerosa. Com o decorrer do tempo, mais células vão ser alteradas e serão produzidas junto com o fator de crescimento. Isso vai resultar na disseminação do fator de crescimento pela corrente sanguínea. Esse fator de crescimento vai cair na corrente sanguínea e vai se disseminar pela corrente sanguínea e pelo sistema linfático e vai acabar resultando na estimulação de células cancerígenas à distância. Isso se chama um câncer secundário. Devido ao acúmulo de mutações genéticas, vai ocorrer a diminuição das proteínas de supressão tumoral e a ativação das proteínas de proliferação. Isso vai acabar gerando a bipartição de células
mutadas, células com mutações genéticas, que vai originalizar inúmeras outras células também com essas mesmas mutações. Agora falando um pouco do mecanismo imunológico em frente ao câncer, o principal mecanismo de eliminação de células tumorais é por citotoxicidade. Lembrando já do conteúdo da NP1, as principais células que induzem citotoxicidade, não são as únicas, mas são as principais, são os linfócitos TCD8 e os linfócitos natural killer. Os antígenos tumorais são reconhecidos pelos linfócitos T e restritos ao MHC de classe 1, por se tratar de células próprias do nosso corpo. A imunidade inata existe a presença de linfócitos natural killer e na imunidade adquirida os linfócitos TCD8. No combate à infecção às células cancerógenas, os linfócitos natural killer são muito mais eficientes do que os linfócitos TCD8. Falando um pouco da citotoxicidade, as perforinas e as granzimas são as duas principais proteínas utilizadas pelos linfócitos natural killer e linfócitos TCD8 para poder combater essas células cancerígenas. Lembrando que a resposta TRELP1 é o mais importante no combate a infecções ao câncer. É uma resposta antitumoral, pois ela ativa a citotoxicidade, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa monitoria de hoje sobre imunologia do câncer 1. Essas são as minhas referências, o ABAS 4ª edição e o ABAS 5ª edição. E muito obrigado pela atenção de todos.